Olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nesse momento nós começamos a estudar um trecho um pouco mais extenso da carta, onde Paulo, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo até quase o final do capítulo 3, trata de um assunto extremamente importante, que é a condição humana e a solução para essa condição humana. Em outras palavras, Paulo apresenta de uma forma profunda, de uma forma extremamente dedicada e convincente que todo ser humano é pecador e apresenta Cristo como a solução para esse problema do pecado da humanidade. Para fins de que nós possamos entender melhor o que o apóstolo Paulo diz, nós vamos nesse momento tratar do versículo 18 até o versículo 32 do primeiro capítulo. E na sequência nós vamos tratar os outros textos, englobando essa área um pouco mais extensa da carta, que vai do versículo 18 do primeiro capítulo até, como eu disse, praticamente o final do capítulo 3. Então, no versículo 18 em diante, Paulo diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Esse é o texto de Romanos 1, 18 até 1, 32, ou seja, do versículo 18 até o fim do capítulo. Há uma coisa interessante, muito importante, de nós tratarmos logo nesse início, antes de ir para os pormenores do texto, que é o fato de que nós precisamos ter em mente que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo sobre a condição de toda a humanidade.
Paulo não está aqui se voltando apenas aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus de nascimento, nem tão somente aos judeus. Ele se refere a toda a humanidade de uma forma geral. E para provar isso, Paulo usa uma linguagem que, ao ser lida ou ouvida pelos gentios, eles se identificariam com isso. Ao passo que, se os judeus lessem ou ouvissem essas palavras que nós acabamos de ler, eles também se identificariam com o que está sendo escrito. De uma forma extremamente abrangente, Paulo aqui fala sobre a realidade de todos os seres humanos. Paulo não está sendo específico aqui com relação aos gentios, nem com relação aos judeus. Ele está falando nesse momento, nesse trecho, com relação à realidade de toda a humanidade, de todo ser humano, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua religião, não importa a sua história, sua cultura, sua etnia, absolutamente nada disso importa nesse momento, porque Paulo fala do homem como um todo, de uma forma generalizada. Paulo não está se referindo aqui a um caso específico de um homem, nem está simplesmente dizendo, tratando na realidade um caso hipotético. Olha, um homem que poderia ter feito isso, ou um homem que fez isso. Não, ele está falando aqui da condição de todo ser humano, sem exceção. Todo ser humano se encaixa dentro dessa descrição de acordo com a perspectiva do apóstolo Paulo. Como eu disse, ele usa uma linguagem que pode ser compreendida por ambos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, em especial os gregos, os romanos, aqueles que de alguma forma foram alvo dessa carta. Mas é interessante a gente notar, por exemplo, só para confirmar, só para mostrar a você a ideia do que eu estou tentando transmitir, quando Paulo fala, por exemplo, aquilo que de Deus se pode conhecer, Paulo, quando diz isso, o entendimento que os judeus terão ou perceberão dessa frase estará ligado à lei de Moisés. O que Deus revelou aos judeus, o que é? A lei de Moisés. Claro que existem outros momentos de relacionamento entre Deus e a origem do povo judeu, mas basicamente a revelação de Deus é a lei de Moisés. Então, quando Paulo fala aqui que de Deus se pode conhecer foi revelado pelo próprio Deus, o entendimento dos judeus seria que Paulo estava se referindo aqui à lei de Moisés. Para os gregos, para os gentios, Paulo está se referindo possivelmente ao estoicismo, que era uma filosofia grega que ensinava que a nossa consciência é a prova não só da existência de Deus, mas do fato de nós conseguirmos percebê-lo. Então é interessante essa ideia aqui naquilo que é chamado de estoicismo, que de forma resumida ensina que a consciência é o critério divino em todos os seres humanos. O fato de você saber o que é certo e errado, ter uma percepção a respeito disso, é a sua consciência, e a consciência é a prova de que Deus, de alguma maneira, colocou isso em você e, portanto, se revelou a você. Então, quando um judeu lia essa carta, ou qualquer gentio lia essa carta, ele tinha condição, esse trecho da carta, ele tinha a condição de se identificar, porque essa era exatamente a ideia geral de Paulo, a ideia de que todos os seres humanos fossem incluídos nesses versículos de 18 até 32. Os judeus veriam ecos da lei de Moisés, da sua história nesse trecho, e os judeus, aliás, os gentios, veriam ecos da filosofia grega ou de outras ideias similares que mostrariam a consciência ligada ao fato de ser uma revelação de Deus. Então isso precisa estar muito claro já nesse início. Paulo escreve a todo ser humano, sobre todo ser humano, com relação a qual é a sua realidade. Em verdade, esse texto aqui, não nos mostra uma realidade agradável, não nos mostra uma realidade boa. Ele confronta qualquer outro tipo de pensamento que diga diferente do fato de que o homem, ele é pecador por natureza. E Paulo começa falando sobre a ira de Deus. Então, no versículo 18, ele diz:
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Outro ponto importante antes de nós tratarmos do assunto base desse texto, que é a ira de Deus por causa da condição humana, é importante a gente perceber que esse versículo começa com o portanto. Paulo está fazendo uma ligação do versículo 18 com o versículo 17. Lembre que no versículo 17 diz que a justiça de Deus é pela fé, ou seja, de uma forma mais literal, ele diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Paulo está fazendo uma ligação, e a provável ligação aqui é que Paulo diz que assim como no Evangelho a justiça de Deus pela fé é revelada, através desse mesmo Evangelho nós temos revelada aqui a ira de Deus dos céus, ou revelada dos céus a ira de Deus. O contraponto aqui é que o mesmo Evangelho que revela essa justiça de Deus, uma justiça que não vem de nós, mas nos é dada pela fé, uma justiça de Jesus que nos faz justos ou nos dá o status de justos diante de Deus. Esse mesmo Evangelho também deixa claro que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus e que essa ira de Deus é revelada dos céus, diretamente do próprio Deus, pela autoridade do próprio Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Em outras palavras, o Evangelho deixa a realidade do homem clara. O Evangelho não somente traz a mensagem de salvação, mas ao mesmo tempo ela também traz a mensagem de que sem a justiça de Deus, que é pela fé, a ira de Deus é manifesta sobre toda a humanidade. Então é importante a gente entender aqui dentro do início desse texto a ligação entre o versículo 17 e o versículo 18. Porém, Paulo diz que é revelada dos céus a ira de Deus. E compreender essa ira de Deus não é das coisas mais fáceis. Aliás, o fato de nós termos essa expressão ira de Deus causa e causou ao longo da história inúmeros debates. Por exemplo, nós temos os incrédulos ou ateus que dizem o seguinte, que a ira de Deus ou o medo de Deus é o fundamento de todas as religiões e que aqui mais uma religião está usando esse fundamento, porque à medida que você usa o medo como fundamento dessa religião, você teria facilidade de submeter as pessoas àquilo que está escrito ou àquilo que a religião prega e ao mesmo tempo manipulá-las através do medo. Então eles dizem, se existisse um Deus ou se existe um Deus, ele precisa ser bom, porque se fosse mal, ele cairia naquilo que todas as outras religiões ensinam, que é a manipulação e o controle através do medo. O que nos mostra um entendimento completamente errado a respeito do que é a ira de Deus aqui. Nós temos, por exemplo, os teólogos liberais também, e os teólogos liberais eles tratam isso de uma forma, de uma abordagem bastante diferente. Eles dizem o seguinte, que o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, e que esse conceito de ira de Deus só pode ter sido trazido por Paulo da sua herança judaica, já que lá no judaísmo, lá no Antigo Testamento, o Deus que era revelado ali era um Deus irado, um Deus bravo, um Deus vingativo, o que também mostra, através desses teólogos liberais, a ideia de não compreender a ira de Deus e de nem sequer compreender o que é a graça de Deus, já que do início ao fim o relacionamento de Deus com os homens é pela graça. Depois da queda, qualquer ação de Deus em favor da humanidade só pode ser chamada de graça. Então, qualquer ação bondosa, qualquer ação boa em relação à humanidade, porque a queda colocou todos os homens na situação de condenação. Na queda que acontece lá em Gênesis 3, que é apresentada em Gênesis 3, a queda de Adão, a queda de Eva, condenou todos os seres humanos à perdição eterna. Qualquer ação em contrário disso
só pode ser fruto da graça de Deus. Então, olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus irado, um Deus bravo, um Deus vingativo, você quer olhar a estrutura do texto, você quer olhar a realidade, o contexto daquilo que é contado e nem sequer conhecer o que é a graça de Deus. A graça de Deus sempre foi, é e sempre será o fundamento de qualquer relacionamento entre Deus e o homem que não o condene. Então, se o homem hoje não está condenado ou não é condenado em alguma forma, é porque a graça de Deus se manifesta. Se Adão foi chamado, é pela graça de Deus. Se Noé foi poupado, é pela graça de Deus. Se Moisés foi o arauto de Deus ali para trazer as tábuas da lei, é pela graça de Deus. Se nós encontramos Isaac, Jacó, se nós encontramos lá na frente os juízes, os reis, todos esses homens vivendo diante de Deus, é sempre pela graça. Claro que a lei trazia um contexto um pouco mais duro, um pouco mais menos maleável, principalmente para nós brasileiros que acreditamos que a lei não tenha essa dureza toda e não tenha esse efeito negativo tão grande quanto nós vemos no Antigo Testamento. Mas a grande verdade é que Deus sempre se relacionou através e pela graça que Ele manifesta em favor dos homens. Por fim, nós temos também, quando se fala sobre a ira de Deus, aqueles homens que dizem assim, não, a ira de Deus, ela existe, está lá na Bíblia, eu creio nela, ela é apresentada na Bíblia. Só que com as suas atitudes e com a sua maneira de se comportar, eles negam essa realidade. Quando? Quando eles tiram a condenação, a queda, quando eles tiram a existência do homem em pecado, o homem estar em pecado simplesmente por causa da queda de Adão e que leva à consequência de todos os seus outros pecados, quando tira isso do Evangelho e apresenta um Evangelho assim, não, venha para Jesus, dê uma chance para Jesus, permita Jesus ajudar você, Jesus está te chamando e te querendo para te amar. É essa mensagem que tão belamente nós vemos na música Pregadores de Rosas, onde fala sobre os pregadores que pregam as rosas, mas esquecem os espinhos da sua mensagem. E ainda que o contexto dessa música seja outro, a ideia aqui que nós poderíamos aplicar para esse espinho é a mensagem onde Deus primeiro nos apresenta a condenação debaixo da qual nós estamos, para depois nos apresentar Jesus Cristo como a salvação e como a libertação dessa condenação. Então, nós vemos pessoas dizendo assim, olha, não pregue de forma dura, não apresente essa verdade tão crua. As pessoas passam uma semana tão difícil, tem tantas lutas nas suas vidas, elas vêm para a igreja para ouvir uma palavra de conforto. E isso não é verdade. Qualquer pessoa que vá à igreja buscar apenas uma palavra de conforto, ela está fazendo a coisa errada, porque na igreja nós buscamos uma palavra de transformação, não só da nossa realidade, mas daquilo que nós somos e daquilo que é a nossa natureza pecaminosa. Então, quando nós olhamos para a ira de Deus, nós encontramos uma mensagem não só dura, não só forte, mas uma mensagem presente. Só em Romanos 10 vezes nós encontramos a ira de Deus ou o conceito da ira de Deus. Encontramos Paulo falando sobre a ira de Deus em todas as suas cartas, mas não só nelas. Nós encontramos o autor de Hebreus falando algumas vezes do conceito de ira de Deus. Nós encontramos Judas, encontramos Tiago, encontramos Pedro, nós encontramos todos os autores neotestamentários falando sobre a ira de Deus. O livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, capítulo 5, nós temos um derramar da ira de Deus, a tribulação que é um derramar da ira de Deus. Então nós encontramos a ira de Deus como essência, fundamento daquilo que Jesus nos liberta em todo o Novo Testamento. Negar a doutrina de que a humanidade está debaixo da ira de Deus é perverter o Evangelho. É, numa expressão que eu gosto de usar, maquiar o Evangelho, esconder dele aquilo que é desagradável aos homens. E lembre-se, Evangelho que não ofende o orgulho do ser humano é um evangelho que não está sendo pregado corretamente, porque ele nos atinge pessoalmente e profundamente em nosso orgulho. Não é um evangelho que humilha, mas é um evangelho que revela
a realidade sobre nós, que é uma realidade de estar em pecado, de existir em pecado. Então o conceito de ira de Deus, ele é presente em todo o Novo Testamento. Mas o que significa a ira de Deus? É isso que na continuação eu gostaria de tratar com você. Porém, antes eu gostaria de ler um trecho que o Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu, ou ministrou e posteriormente escreveu na sua enciclopédia sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele nos dá uma ideia extremamente perfeita sobre o conceito de ira de Deus. Ele diz o seguinte: é na cruz que se vê revelada a ira de Deus. O que significa isso? Significa que a atitude de Deus para com o pecado é tal que ele não pode fingir que não vê. Ele não pode limitar-se a dizer, muito bem, não vou punir você. A atitude de Deus para com o pecado exigiu a morte do seu Filho unigênito. O ódio de Deus pelo pecado, seu repúdio a ele, sua determinação em puni-lo, suas justas exigências com relação a ele, foram tais que foi necessário que Cristo viesse a este mundo, não para dizer-nos Deus é amor, mas para receber sobre si a ira de Deus contra o pecado. Era preciso que Deus punisse o pecado. A cruz prova isso. A cruz jamais teria acontecido se não fosse isso. A ira de Deus, entenda bem isso, não é uma manifestação emocional ou vingativa de Deus. A ira de Deus é uma manifestação do seu amor. Deus nos ama tanto, tão profundamente, que ao nos afastarmos dele por causa dos nossos pecados, Deus se ira contra o pecado e decide punir o pecado sobre toda a humanidade. E a punição desse pecado é dada a Cristo lá na cruz. É por isso que nós na cruz encontramos o relato de que Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento tinha sobre si o peso da ira de Deus sobre o pecado. Mas entenda, a ira de Deus, vou dizer mais uma vez, não é uma manifestação de uma emoção do Senhor, de um ódio descontrolado, como talvez fosse a nossa manifestação de ira. Não, a ira de Deus é uma manifestação do seu amor. Por nos amar e por odiar tanto o pecado, Deus derrama da sua ira sobre toda a humanidade. Sem Cristo, porque aqui Paulo está apresentando a condição da humanidade em sua natureza, em sua essência. Aqui Paulo ainda não apresentou a solução, que é Jesus Cristo. Paulo aqui só está apresentando a natureza, a essência de todo ser humano. Sem Cristo, dentro do momento aqui, dentro do texto, apenas a condição natural, essencial do ser humano. Então a ira de Deus nada mais é do que uma manifestação do amor, da bondade, da graça de Deus em punir o pecado, em punir o pecador numa intenção muito peculiar. Porque a ideia do conceito de ira de Deus nós poderíamos apresentar assim: Deus derrama da sua ira sobre o homem para que o homem viva intensamente as consequências da sua natureza pecaminosa, de forma que ele considere aquilo absurdamente infeliz, ou que ele considere aquilo tão ruim que se volte para Deus. Nós poderíamos apresentar essa expressão como a razão da ira de Deus. A razão da ira de Deus é resgatar o ser humano. É mais ou menos a ideia de Paulo quando ele diz que entregou determinada pessoa a Satanás. A ideia de Paulo era: eu vou entregá-lo para que ele viva toda a profundidade, a podridão do seu pecado, para que ele seja maltratado por Satanás, vamos colocar assim a expressão, de forma que ele veja a tolice daquilo, de forma que ele veja como o filho pródigo viu a estupidez que era a sua vida e deseje, como o filho pródigo desejou, voltar ao Pai, voltar-se ao Pai, de forma a ser resgatado. A ideia é a mesma. A ira de Deus
Da mesma forma, a ira de Deus foi manifestada sobre o filho pródigo. Como? Com a permissão do pai em, é isso que você quer? Viva a sua vida, mas você vai vivê-la na profundidade máxima das suas experiências, da negatividade dessas experiências, porque eu tenho certeza que vivendo isso, você vai perceber que você tem muito mais em Deus e desejar essa volta aí, trilhar o caminho de volta à presença de Deus. Então, esse é o conceito de ira que precisa estar bastante claro na nossa mente. Mas a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Aqui Paulo usa mais uma expressão, impiedade e injustiça, que é o alvo, é o porquê do derramar dessa ira de Deus. E aqui é interessante o uso das palavras que o apóstolo faz, porque a impiedade e a injustiça são dois conceitos inseparáveis, porém que refletem realidades diferentes na vida do ser humano. Poeticamente, nós encontramos alguns comentaristas bíblicos dizendo assim: a impiedade reflete a primeira tábua da lei e a injustiça reflete a segunda tábua da lei. Se referindo lá aos 10 mandamentos, quando na primeira tábua nós tínhamos os mandamentos de relação entre o homem e Deus, e na segunda tábua os mandamentos de relação entre os homens e outros seres humanos. Então nós temos de uma forma poética a ideia da impiedade e da injustiça. Mas aqui o que Paulo está dizendo é exatamente isso, não de uma forma tão poética, mas de uma forma muito mais direta, onde ele diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. E a impiedade aqui tem o foco de separação, de pecado contra Deus, de ser ímpio, não de ser santo, não de ser alguém que se relaciona com Deus, mas de alguém completamente afastado de Deus, ao passo que a injustiça se refere a relacionamentos entre homens e outros homens, entre seres humanos, porque a injustiça é sempre existente em todos os relacionamentos humanos depois da queda. Depois da queda não existe mais justiça. A justiça ela é uma promessa para o momento de eternidade, para o momento futuro. Não existe mais justiça diante da humanidade caída. Então, por causa dessa injustiça, dessa impiedade manifestada pelos homens, nós encontramos a ira de Deus sendo manifestada. Volto a dizer, na intenção de trazer de volta o homem ao estado original que Deus estabeleceu para ele, lá no Éden, onde o homem era o reflexo ou o modelo de filho de Deus, onde era aquilo que Deus havia planejado para o homem, perfeito, justo e filho de Deus. Então esse estado é o que Deus deseja restaurar e usa a sua ira como um instrumento para trazer de volta aqueles que são seus. Quando nós falamos de impiedade e injustiça, nós vamos perceber que elas sempre se manifestam juntas, seja de forma positiva ou de forma negativa. Por exemplo, nós temos sempre a piedade, que é a profundidade ou a intimidade do seu relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus verdadeiro, quebrantado diante do Senhor, que se reflete em justiça no seu relacionamento com os homens. A mesma coisa ao contrário. A falta de relacionamento, a não existência do relacionamento entre o homem e Deus leva a que os seus relacionamentos interpessoais sejam todos eles injustos. Sempre que nós encontramos um ou outro separado, nós temos as tragédias que nós vivemos na humanidade. Nós encontramos, por exemplo, as histórias de muitos homens piedosos, mas que, ignorando a necessidade dos seus relacionamentos interpessoais, se voltaram completamente aos seus relacionamentos com Deus, mas deixaram de contribuir, de servir pessoas, como é o propósito de Deus ao nos chamar. E nós encontramos o oposto também, pessoas que na busca da justiça, ignorando o seu relacionamento com Deus, fizeram e de forma alguma contribuíram positivamente para a mudança da vida dessas pessoas. Tudo continuou igual porque o problema maior não é aquilo que nós vivemos hoje. O problema maior do ser humano é a sua natureza. O homem é pecador em sua natureza. E quando Paulo diz aqui
que se revela contra toda a injustiça. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade em mentira. Paulo está nos remetendo a Gênesis capítulo 3, está nos levando lá a dar uma olhada nessa história da queda, nessa história onde nós temos Adão, nós temos Eva, e ele está nos ensinando a refletir sobre a impiedade ser a essência do pecado. E aqui eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Agostinho e a igreja ao longo de cerca de 2000 anos de história chamou de pecado original. Qual é a ideia disso? Entenda bem isso. A ideia do pecado original é: em Adão e Eva, todos os homens caíram. Todos nós estamos conectados a ele. Todos nós somos descendência dele, tanto física quanto espiritual. Todos nós estamos ligados ao primeiro casal, ao primeiro homem, ao primeiro relacionamento entre Deus e um ser humano. Todos nós estamos ligados ali. E a queda desse casal é também a nossa queda. Porque a queda desse casal mudou não só o local onde eles moravam, mudou não só a eternidade com relação a onde eles passariam a vida ou a morte, mas mudou também a sua identidade, mudou também a sua natureza. Adão era perfeito, justo, o verdadeiro Filho de Deus. A queda lhe rouba exatamente esses atributos ou essa identidade. Ele deixa de ser alguém justo para ser alguém pecador, ele deixa de ser filho de Deus ou de ser aquilo que poderia vir a ser plenamente filho de Deus para ser apenas criatura de Deus, e nisso todos nós o acompanhamos. Em outras palavras, o homem existe em pecado. Não tem nenhuma ligação aqui ao que nós fazemos ou não. Tem ligação à nossa origem. O homem existe em pecado. O homem nasce em pecado. A sua natureza é pecaminosa. O coração do homem, como o próprio Deus disse, é sempre e somente inclinado para o mal. Em outras palavras, o homem não é bom por natureza. O homem é mau por natureza. Qualquer bondade que exista no homem é um traço longínquo daquilo que um dia o homem foi, que é a referência a Adão. E aqui nós encontramos Paulo dizendo que essa é a realidade do ser humano. Uma mensagem dura, uma mensagem forte sobre nós, porque lá no Gênesis nós somos desafiados ou confrontados a reconhecer a nossa natureza pecaminosa, que nós não somos bons por natureza, que, como Jesus disse, nós, apesar de termos a capacidade de atos bons, somos maus. Lembra quando Jesus disse? Se vocês, sendo bons, sendo maus na realidade, dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus disse, vocês sendo maus, dão boas coisas. Ou seja, mesmo na nossa maldade, nós somos capazes de atos bondosos, mas nós não somos bons. Tanto que quando o jovem rico questiona Jesus sobre o que ele tinha que fazer de bom, Jesus pergunta, por que você está perguntando sobre o que é bom? Só tem um que é bom. Em outras palavras, você não é. Ainda que você tenha atos de bondade, você não é bom. Por mais que essa mensagem te ofenda, essa é a mensagem real. Eu e você temos a nossa natureza perversa, corrompida, pecaminosa. E todos nós, a não ser que Deus intervisse, caminharíamos felizes, ignorantes e convictos em direção à perdição eterna. É isso que Paulo está querendo apresentar, para que lá na frente, quando ele apresentar Jesus Cristo, a força que a obra de Jesus Cristo ganhe em nosso coração seja muito maior do que ela tem hoje em dia. Porque hoje em dia ele parece que é alguém que abriu uma porta para se eu quiser entrar ou não. Mas na realidade é a intervenção dele a única razão de nós não sermos destruídos. Não tem nada a ver conosco, tem a ver única e exclusivamente com Jesus Cristo.
Essa ideia do pecado original, nós vemos alguns traços do pecado original apresentados aqui por Paulo. Por exemplo, é um traço do pecado original suprimir a verdade pela injustiça, ou seja, manipular a verdade, o que mostra que é algo interessante. Eu só consigo manipular a verdade se eu conhecê-la. A não ser que eu conheça essa verdade, eu sou incapaz de manipular. E Paulo diz aqui que os homens pervertem a verdade pela mentira, ou seja, eles manipulam essa verdade porque eles a conhecem. O ser humano ele tem uma revelação de Deus natural sobre o que é certo e sobre o que é errado. E é um traço da queda sempre suprimir essa verdade, perverter essa verdade, manipular essa verdade. É outro traço do pecado original não reconhecer o poder e a presença de Deus que é anunciada pela criação. Não o glorificamos como Deus. E aqui há um ponto importante. Deus criou o homem para a sua glória. Não há outro propósito maior no ser humano do que Deus ser glorificado através da sua criação. Nós não fomos criados para nenhuma outra razão, exceto para manifestar a glória de Deus. E é um traço da queda a gente perder esse entendimento, não conseguir mais enxergar a presença de Deus, nem o seu poder que é manifestado em toda a criação. Por isso nós vemos uma série de teorias sobre a evolução, sobre como as coisas aconteceram de forma natural, sem a presença de um Deus, porque é traço do pecado original nossa incapacidade de enxergar que Deus está presente e se mostra poderoso através de toda a criação. Ou seja, nós perdemos a capacidade de glorificá-lo e por isso nós perdemos todo o propósito que havia para nós. É um traço da queda confiar tanto em si mesmo a ponto de não enxergar a estupidez dos seus pensamentos. No versículo 21 ele diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E nós somos incapazes, é traço do pecado original em nós, confiar tanto em nós mesmos, ao ponto da gente não enxergar que os nossos pensamentos são estúpidos diante da verdade de Deus e que principalmente nosso coração é inclinado sempre para o mal. Nós, como traço do pecado original, enganamos a nós mesmos, deixando de olhar para Deus e enxergando em nós alguma bondade que é apenas um eco distante daquilo que um dia o homem foi diante de Deus e é também um anúncio presente daquilo que um dia nós seremos em Jesus Cristo. É também traço do pecado original diminuir tanto a Deus, ao ponto da gente chegar à realidade de adorar a criatura ao invés do Criador. Nós diminuímos tanto a Deus, é traço do pecado original. Nós diminuímos tanto o Senhor, diminuímos tanto a Deus, a sua realidade, seu poder, sua presença, sua grandeza, a ponto de que nós o confundimos com aquilo que é criado. Nós confundimos o Criador com as coisas criadas e transformamos uma adoração que é inata de todo o ser humano, nós transferimos de Deus, que deveria ser o alvo dessa nossa adoração inata, para as criaturas, para aquilo que foi criado. E isso é traço do pecado original que nós nem sequer percebemos. É apresentado por Paulo. E é também traço do pecado original desprezar tanto o conhecimento com Deus, de forma que deliberadamente nós rompemos o vínculo de dependência entre a criatura e o Criador. Na verdade, o pecado original é isso. É Adão dizendo, eu sou tão bom, eu sou tão forte, eu sou tão capaz, eu sou tão especial. Na verdade, ele é uma criação perfeita de Deus, ou pelo menos era para ser isso. E ele se considera isso de uma forma tão arrogante, a ponto de ele chegar a dizer, eu posso me desconectar do autor da vida e continuar vivendo. E essa é a decisão mais tola do ser humano, porque ao se desconectar, ao quebrar esse vínculo de dependência, de relacionamento, porque conhecer está ligado a relacionamento, quando se quebra esse vínculo de relacionamento, tudo que o ser humano é, ou passa a ser, é um eco distante do poder que um dia esteve sobre ele
na figura do Criador. O pastor Ed René, de uma forma muito sábia, ele usa uma comparação onde ele diz o seguinte, que no entendimento dele, o homem desconectado de Deus é como um ventilador que decidiu rodar por si mesmo, desconectando-se da energia elétrica. Então ele se desconecta da energia elétrica e ele continua girando por causa da força que estava ali daquela energia elétrica, onde ele já estava em movimento, e por uma energia residual ele continua girando por um tempo. E ele olha para si e diz, está vendo? Eu estou desconectado da energia elétrica, mas eu permaneço girando. E de forma tola ele não percebe que a cada dia isso vai girando de forma cada vez mais lenta, até parar, porque todo aquele que desconectado do autor da vida está fadado a deixar de existir. Essa é a realidade do homem, esse é um traço presente, extremamente presente, como consequência do pecado original. O homem é indesculpável. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo com relação à realidade do homem. Talvez nós disséssemos, olha, como são traços do pecado original, o homem não pode ser culpado por isso, porque está na sua natureza, está em si mesmo, ele existe em pecado. Porque o homem não só comete pecados, mas ele existe em pecado, que leva-o a cometer pecados. Mas talvez você dissesse, coitado do ser humano, ele não pode ser punido por isso. Paulo diz, não, o homem é indesculpável, porque mesmo com tudo isso, aquilo que de Deus se pode conhecer foi revelado pelo próprio Deus. Em outras palavras, quando nós olhamos para a criação, nós percebemos Deus, nós reconhecemos Deus. E é nada mais, nada menos do que apenas a nossa ignorância, ou melhor do que isso, a nossa arrogância, que nos leva a dizer algo em contrário, porque Deus é reconhecido, facilmente reconhecido, seus atributos eternos, seu eterno poder, sua divindade, tudo isso é facilmente reconhecido quando você olha para todas as coisas que Deus criou. E é a nossa arrogância que tira isso das mãos de Deus, te rouba essa glória de Deus e coloca essa glória na mão de teorias vazias, limitadas e estúpidas, quando nós deveríamos estar olhando para Deus. E a consequência não é, Deus, eu não sabia que era assim, porque Paulo diz, por causa dessas coisas o homem é indesculpável. Não existe desculpa para mim, porque ao olhar para a natureza eu sou convencido a reconhecer a existência de um Deus criador e poderoso. O homem é indesculpável, primeiro porque tem esse senso de verdade em si, porque se ele pode deturpar a verdade em mentira, porque ele tem o senso de verdade dentro de si, e também porque Deus se apresenta em toda a obra da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e por isso o ser humano é indesculpável. Para a gente terminar esse texto, eu queria tratar com você o que Paulo ensina sobre o que poderíamos chamar de algumas consequências de existir em pecado, de ter uma natureza pecaminosa. Volto a lembrar mais uma vez, nós não estamos falando aqui de cristãos, não cristãos, salvos ou não salvos, nós estamos falando da humanidade em seu estado puro. Nós estamos falando da humanidade em essência. Talvez você diga, mas a minha vida é outra porque eu já tenho uma experiência pessoal de salvação com Cristo. Sim, Paulo vai chegar nisso mais adiante. Mas antes de chegar nisso, Paulo está apresentando qual é a realidade de todo o ser humano em essência. Todo ser humano é e vive essa realidade por natureza. Só um detalhe importante aqui, quando nós falamos do homem ser indesculpável, nós precisamos questionar um ponto importante. Muitas vezes nos é perguntado sobre aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca foram apresentados a Jesus Cristo, se há salvação para eles. Então fala-se, por exemplo, dos aborígenes da Austrália, dos índios da América do Norte, da América Central, até aqui mesmo da América do Sul, os índios brasileiros. Como é que fica a salvação desses homens? A resposta é muito simples, apesar de dolorida. Paulo diz que todo ser humano é indesculpável. Porque não é só na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho apresenta o plano de salvação, mas a existência de Deus que deveria naturalmente ou
deveria conduzir ao homem a glorificá-lo, reconhecê-lo, isso não é parte da pregação do Evangelho apenas. Esse senso de verdade está em nós e, ao mesmo tempo, a criação anuncia a existência desse Deus. Por isso, glorificar a Deus, reconhecer sua presença, declarar que existe um Deus que criou todas as coisas, não é fruto da pregação do Evangelho apenas. É fruto da própria existência de um mundo criado, de um planeta criado, de toda a criação que Deus fez. E isso tudo deveria ser suficiente para nos convencer da criação de um Deus e glorificá-lo. De forma imperfeita ou não é uma outra história, mas nenhum homem tem desculpas diante de Deus com relação a não saber quem Ele era ou a não glorificá-lo. Mas voltando aqui ao final, aquilo que nós poderíamos chamar de consequências do existir em pecado, consequências da essência do pecado no ser humano, nós poderíamos identificar algumas coisas que Paulo fala aqui que são muito importantes para a gente refletir. A primeira consequência que nós podemos enxergar aqui nesse texto é que nós perdemos a realidade do nosso propósito. Volto a dizer, já citei isso anteriormente, Deus criou o ser humano para glorificá-lo. Tanto que nem precisa de uma pregação para que o homem possa, não deveria precisar de uma pregação para que o homem possa glorificá-lo. Simplesmente a criação deveria conduzir o homem a isso, porque esse é o propósito do homem. O propósito do homem é glorificar a Deus. E nós perdemos completamente o senso de propósito. E é por isso que nós corremos de um lado a outro da nossa existência buscando um propósito, buscando algo que nos preencha, buscando uma razão para a nossa vida, uma razão para a nossa existência. E filósofos questionam e questionaram isso ao longo de toda a história e vão continuar questionando porque o homem, em sua essência, em sua existência em pecado, vai ser sempre vazio de propósito. Porque a não ser que seja recuperado ao homem, dado ao homem novamente, esse senso de propósito de que ele existe para glorificar a Deus, o homem continuará caminhando em círculos ao redor de si mesmo e ao redor das coisas pequenas da sua vida, buscando um senso de propósito e olhando para toda a sua vida e dizendo por que eu vivo, qual a razão dessa minha vida, já que eu não consigo sentir nela um senso de propósito. Isso é consequência do existir em pecado. Outra consequência de existir em pecado é que nós perdemos o juízo, nas palavras de Paulo. Nós perdemos a noção das coisas. Nossos pensamentos são fúteis, nosso coração é insensato, nós somos loucos. O ser humano não consegue mais desenvolver um raciocínio limpo, de acordo com a verdade de Deus. Nenhum ser humano consegue aceitar essa verdade de uma forma natural. A não ser que Cristo nos dê essa capacidade, o ser humano não consegue aceitar essa realidade. Um exemplo bem simples disso é o próprio apóstolo Paulo dizendo que para os que estão perecendo, a pregação do Evangelho é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ou seja, nós recebemos esse presente da salvação e para nós enxergamos a salvação como poder de Deus. Mas para todos os outros que ainda não receberam, é loucura. Porque nós perdemos nosso juízo, nosso raciocínio, nossa maneira de argumentar, nossa maneira de pensar, de construir nossas ideias é baseado na completa ausência de um Deus que existe para ser glorificado. Uma outra consequência de existir em pecado pode ser descrita como perdermos a noção de Deus. O homem, ao se afastar de Deus, ao se desconectar do Criador, desconectar do Pai que o cria, e com quem se relacionava e a quem havia estabelecido todas as coisas, quando essa desconexão acontece, o homem se afasta e se afasta e se afasta de Deus até que sua visão já não consiga mais enxergar o Criador e o homem perde totalmente a noção de quem é Deus. E numa tentativa desesperada de responder a uma questão natural, porque você precisa lembrar que em Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, mas nem assim o homem consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Mas existe esse anseio e no desespero de responder a esse anseio, o homem que perdeu completamente a noção de quem é o Deus que o criou e do propósito para o qual ele foi criado, o homem começa a criar seus próprios deuses.
começa a desenhar seus rabiscos como estátuas, como ídolos, como um nome ou uma entidade que é chamada de Deus. O homem começa a rabiscar aquilo que tão belamente nos é apresentado em Gênesis. Essa desconexão faz com que o homem perca a capacidade de enxergar a beleza de Deus e tudo que ele consegue representar como Deus é apenas um rascunho inútil e simples da grandeza do Deus que nos criou. Essa perda da noção de Deus faz nos assemelhar Deus a realidades próximas de nós, diminuindo. Nós comparamos com homens, com animais, e isso só diminui a existência, a grandeza, o poder de Deus. E essa perda de noção de quem Deus é e a tentativa desesperada de rabiscar uma caricatura estúpida de quem Deus é consequência de existirmos em pecado. Paulo também diz que nós somos entregues aos nossos pecados. Quando eu digo nós, eu digo o ser humano. Todos nós, seres humanos, a não ser que tenhamos a experiência pessoal em Cristo, mas isso ainda não foi apresentado aqui, não nos adiantemos no raciocínio de Paulo. Primeiro ele quer mostrar que está todo mundo perdido, para depois apresentar a solução. Paulo diz que Deus entregou os seres humanos aos seus próprios pecados. E ele fala isso por 3 vezes, nós encontramos no versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual. No versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. No versículo 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. É como se Deus dissesse, olha, como você existe em pecado, você não pode se relacionar comigo, por isso eu te entrego a sua existência em pecado. Você entende isso como sua realidade, você ama essa sua realidade, você é preso a essa realidade, por isso eu vou te permitir que viva essa realidade na plenitude, na profundidade total que essa realidade pode trazer sobre a sua vida. E nisso as consequências relatadas aqui podem ser descritas como uma animalização do homem. Nós somos cada dia menos parecidos, somos a cada dia menos imagem e semelhança daquele que nos criou e cada dia mais uma caricatura que está se apagando daquilo que nós fomos. Nós nos animalizamos, nós somos cada dia menos humanos e a cada dia mais envolvidos, presos, enlameados pelo pecado. Paulo fala aqui, por exemplo, de questões como a imoralidade sexual, como a homossexualidade, e a partir do versículo 29 traça uma série de realidades que o homem vive, falando sempre sobre como ele é, por causa de existir em pecado. E há um ponto interessante aqui, que quando Paulo vem falar sobre a perversão sexual, depois a homossexualidade, ele começa falando pelas mulheres. E há uma ideia muito interessante aqui, porque em nossa mentalidade, aliás, em 6.000 anos ou algo parecido de história da humanidade, nós sempre tivemos o homem como o macho, aquele que conquista as suas fêmeas. Mas até para nós hoje, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade liberal, numa sociedade onde limites são questionados o tempo todo, a perversão sexual feminina ainda causa algum tipo de espanto. E o que Paulo está dizendo aqui ele começa pelas mulheres para mostrar que Paulo não está dizendo aqui que é correto que haja a perversidade de um lado e não do outro. Paulo está dizendo aqui, se as mulheres, que até para vocês perversos, consideram que não deve ser assim essa perversão, choca inclusive vocês, se até elas estão fazendo isso, é porque a perversão atingiu um nível de profundidade enorme, gigantesco. E é disso que Paulo está tratando aqui. Não precisamos entrar necessariamente em cada um desses assuntos, mas ele trata da imoralidade sexual e da homossexualidade, pecados ligados à área sexual, porque em nenhuma outra área o ser humano se diminui tanto, se enlameia tanto, se animaliza tanto, quanto nessa área
sexual. Ele não está mostrando esses pecados como maiores que os outros, mas ele está dizendo que a perversão desses pecados mostram a ideia do quadro geral. Quando nós somos entregues aos nossos pecados, nós podemos dizer então que o pior do ser humano aflora. O pior do ser humano aflora em todas as áreas, inclusive na área sexual, principalmente na área sexual, que é muito facilmente identificado, não só no tempo de Paulo, mas também no nosso tempo, como algo que está deturpado, que está, de alguma forma, todos nós sabemos que a coisa não está certa dentro daquilo que está acontecendo dentro dessa questão sexual. Quando nós somos entregues aos pecados, nós nos tornamos idólatras. Aqui fala de adorar a criatura ao invés do Criador, porque nós desesperadamente queremos responder a essa existência de um Deus e criamos o nosso próprio Deus, já que nós não nos relacionamos com o verdadeiro. E o pior de tudo, quando nós somos entregues aos pecados, é aquilo que está apresentado a partir do versículo 29, nós perdemos a nossa identidade e nossas capacidades relacionais. Nós não conseguimos mais ser quem nós somos projetados para ser, imagem e semelhança do Senhor. Nós não conseguimos mais ser aquilo que nós poderíamos ser e que nós tornamos a ser em Cristo, que é filhos de Deus. Por isso a salvação é tão grandiosa, porque nos restaura, em primeiro lugar, a nossa identidade. Ao invés de seres caídos que existem em pecados, nós nascemos em pecado, né? Nós nascemos de novo e recebemos o título, ou o status, ou a condição de filhos de Deus. Essa restauração é necessária porque quando somos entregues aos nossos pecados, nós perdemos nossa identidade, nós não somos mais o que fomos projetados para ser. Leia a lista de atitudes que esses homens tomam, atitudes reprováveis, uma mentalidade reprovável. E por causa da maneira como pensam, suas decisões são também reprováveis. E você vai perceber que o homem perdeu sua capacidade relacional. O homem não consegue mais se relacionar com outras pessoas da forma como foi estabelecido pelo próprio Deus. Nós não conseguimos nos estabelecer, não conseguimos nos relacionar da forma estabelecida, que é de uma forma justa, de uma forma pura, de uma forma honesta, de uma forma a abençoar e sermos abençoados através dos nossos relacionamentos. E a restauração disso é apresentada lá em Atos capítulo 2, quando apresenta a igreja, a partir do versículo 42, um dos pontos, ele fala da oração, do partir do pão e da perseverança na doutrina dos apóstolos, mas também fala da comunhão, porque comunhão verdadeira só pode existir se houver a restauração da nossa natureza pecaminosa. Se a gente nascer de novo, senão todos os nossos relacionamentos são imperfeitos, são limitados, são frágeis, são responsivos. Eu recebo e respondo, há uma ação, uma reação. Todos eles têm uma segunda intenção, todos eles dependem da minha agenda, nenhum deles é puro. E a restauração desses relacionamentos, onde que a pessoa é a essência do relacionamento, só existe quando há restauração de nós termos sido entregues aos nossos pecados. E por fim, talvez a mais séria das consequências que nós poderíamos enumerar de existir em pecado é que nós nos tornamos cativos desse pecado, cativos dessa morte. O pecado não é uma decisão nossa. O ser humano não adultera porque ele deseja adulterar. O ser humano, ele não mente porque ele deseja mentir. O ser humano, ele não rouba porque deseja roubar. Ele faz todas essas coisas porque é a sua natureza. Por causa da nossa cultura, da educação que recebemos dos nossos pais, algumas dessas realidades, elas são suprimidas. Então, se você tem uma família que te ensinou que roubar é algo horrível e você foi ali, de alguma forma, ensinado e oprimido com relação àquela realidade, possivelmente você não vai fazer. Mas vão existir outras que vão fazer parte da sua vida, porque a nossa natureza verdadeira sempre aflora de alguma coisa, de alguma forma, porque nós somos cativos da morte, cativos do nosso pecado. Essa é então a realidade nada agradável, nada bela, ao contrário disso, extremamente triste e dolorosa que o apóstolo Paulo apresenta de toda a humanidade.
mas eu queria te convidar a ter um pouco de paciência, a manter em suspenso o seu pensamento, porque Paulo não termina a ideia aqui dizendo que não, é isso que o homem é e acabou. Não, ele vai ainda argumentar um pouco mais sobre esse assunto, mostrando outras vertentes dessa natureza existencial do homem ligada ao pecado, para depois apresentar Jesus Cristo. Eu tenho certeza que quando isso for estudado por você, você vai perceber a grandeza, a profundidade e o poder que é emanado de Deus através da sua obra de salvação. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Mais uma vez eu me coloco à disposição nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, entrar em contato conosco, quem sabe até mesmo apoiar a produção do nosso vídeo, fale conosco. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima.